por que que a cólica e o refluxo podem continuar mesmo após os 3 meses de vida. Então hoje eu vou falar para vocês o porquê que isso acontece e por que a gente precisa ficar muito atento sobre esses mitos que rondam em volta dos 3 meses de vida do bebê. Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez a nossa live, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês e ajudando aí com dicas para melhorar a saúde do seu bebê que está aí na sua casa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o porquê que depois dos 3 meses as cólicas ainda podem permanecer, o refluxo pode permanecer, e se é verdade realmente que depois dos 3 meses tudo realmente melhora. Então fique muito atento em relação a isso, quando você ouvir alguma coisa ou algum profissional que falar isso para você, porque às vezes ele está falando da boca para fora, ou porque ele não tem o conhecimento suficiente, ou porque ele quer te tranquilizar, mas isso não vai resolver o seu problema. Então a gente precisa ficar realmente atento. E muito se fala, é muito famoso a gente ouvir falar sobre esses 3 meses, os famosos 3 meses. E o que acontece nesses 3 meses de tão diferente para que os bebês melhorem de uma hora para outra, como muita gente promete? Acontece que com 3 meses o bebê vai começar a ganhar um pouco de controle cervical. Então essa região do pescoço do bebê, ele começa a ter uma maior sustentação quando ele está com 3 meses. Se ele for estimulado de uma forma correta, é claro. Mas esse bebê, ele apresenta naturalmente um pouco mais de ganho de força dessa região cervical. Tanto que quando a gente faz o tummy time, que é deixar o bebê de barriga para baixo, ele já começa a conseguir sustentar um pouquinho melhor o pescoço. Ele já levanta um pouquinho mais a cabeça durante esse período e isso faz com que ele tenha toda essa sustentação. E por que que isso ronda? O que que a gente precisa esperar aí durante esse período? É que esse período começa a melhorar um pouco o processo digestivo do bebê. Então você imagina um bebê que ainda não tem nenhum controle da cabeça antes dos 3 meses, que a cabeça ainda está completamente molinha. Você imagina aí que a digestão dele também é um pouquinho diferente. Então ele ainda está aprendendo a fazer processo digestivo, o organismo dele está aprendendo a fazer todo o processo digestivo e ele tem uma tendência a tombar com facilidade essa cabecinha. Quando ele começa ali por volta dos 3 meses a sustentar melhor esse pescoço, ele já tem uma facilidade maior de manter o alimento que está ali dentro do estômago dele. Então quando o bebê termina de mamar, ele por naturalmente ele já consegue sustentar a cabeça mais retinha, mais em pé, e isso favorece uma melhor digestão. Por isso que a gente pede para que o bebê, você sempre mantenha ele em pé depois das mamadas, para ajudar no processo digestivo. Então toda a região por onde está entrando o leite ali para o bebê, no esôfago, chegando no estômago dele, ainda está tudo em processo de desenvolvimento. Todo o sistema dele ainda é muito imaturo, então ele está aprendendo a fazer a digestão. E aí, por conta disso, vem esse grande mito em relação aos 3 meses. Porque é muito comum os pais chegarem no consultório e falarem: meu bebê está com cólica, está com refluxo, mas tal profissional falou para mim que com 3 meses isso vai melhorar. E aí o bebê tem 20 dias ainda e a promessa é que com 3 meses melhore. Então a gente fica naquela, mas será que vale a pena deixar o bebê sofrendo aí por 3 meses ou mais, até esperar para ver se isso vai ser resolvido de forma natural, para ver se isso vai melhorar? Então a gente tendo uma facilidade, tendo uma oportunidade de oferecer um tratamento para o bebê que melhora essas condições dele, por que não oferecer isso para ele? Então por que não ajudar esse bebê que está sofrendo com essa dor, com esse desconforto, seja da cólica ou do refluxo? Então, por que ocorrem tantos sintomas nessas fases do período de 1 a 3 meses? Por conta disso, por conta dessa dificuldade do bebê de manter a cabecinha mais sustentada e por conta dessa imaturidade de todo o sistema ali gastrointestinal dele. Então, é como se o bebê não conseguisse manter 100% daquele leite que está ali no estômago dele, se ele não for manuseado da forma correta, se a gente não mantiver posições corretamente para ele e não ajudar ele. E aí, depois dos 3 meses, vem a promessa da melhora, de que ele vai melhorar naturalmente. Só que existe um problema muito grande.
Porque assim, naturalmente, nem todos os bebês vão conseguir melhorar ou que vai conseguir evitar uma cólica e um refluxo depois dos 3 meses. Porque nem todo bebê é 100% saudável. Então, às vezes o bebê ele apresenta alterações importantes na região do crânio, na própria região cervical, no pescocinho dele, que não são tratadas a tempo, que não são tratadas até os 3 meses, e aí passa dos 3 meses os sintomas continuam aparecendo. Então, se você for analisar de uma forma natural, fisiológica, depois dos 3 meses, é claro que por esse controle da cabeça, a digestão vai ser mais fácil, vai ser mais facilitada. Mas o bebê precisa ser 100% saudável, precisa ter todo um processo aí até esses 3 meses de que a manualidade em relação ao bebê, a forma de segurar e tudo mais, sejam completamente perfeitos para que esse bebê melhore depois desses 3 meses. E aí vem a grande decepção das mães, porque passou dos 3 meses o bebê continua sofrendo, o bebê continua com dor, continua irritado, continua apresentando sintomas. E aí as mães chegam no consultório desesperadas. Chegam lá com 4 meses, com 5 meses, com 6, com 7, com 8. E se eu contar para vocês quanto bebê grande chega no consultório, quanto bebê grande as mães mandam mensagem para mim para saber o que fazer, porque estavam esperando os famosos 3 meses para ver se o bebê ia melhorar e o bebê não melhorou. E aí você acha que é justo isso com uma criança, com um bebê que só sabe chorar para demonstrar a dor, deixar ele sofrendo por mais de 3 meses só para esperar se com 3 meses vai melhorar? E aí vem essa decepção. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a esses sinais que o bebê vai dando. Então, excesso de irritabilidade, choro excessivo, dificuldade para deitar. Então, o bebê está com dificuldade para deitar na posição horizontal, a gente precisa ficar muito atento. Às vezes, por conta do processo digestivo dele estar ruim, ele não está conseguindo uma boa digestão e isso está fazendo o leite voltar, seja ele menor ou maior de 3 meses. Por isso que os bebês maiores de 3 meses também podem apresentar sintomas, porque provavelmente eles tinham uma alteração que não foi corrigida, essa alteração que não foi corrigida persistiu e permaneceu por um longo tempo, e isso está causando todo o processo doloroso que ele está apresentando agora, toda a irritabilidade que ele está tendo agora. E aí a gente vai ficando mais atento, vai prestando muita atenção em relação a isso. E aí esses sintomas podem continuar. Então eles podem não melhorar de uma forma tão natural como é prometido assim, e aí vem essa fase da decepção. E por que esses sintomas podem permanecer? Por que eles podem durar por mais tempo? Por conta dessas alterações. Então, se o bebê tem um torcicolo que nunca foi tratado, é aquele bebê que tem uma preferência de inclinar a cabeça só para um lado, por exemplo, para o lado direito. Se esse bebê está inclinando a cabeça para o lado direito o tempo todo, ele gira a cabeça para o lado direito ou ele inclina para o lado direito, isso vai fazer com que ele tenha uma preferência de posição. Então ele pode começar a criar um vício posicional. Então o bebê está encostando do lado direito, apoiando o lado direito da cabeça ali, sempre para dormir ou qualquer outra posição que ele for ficar, seja para trocar de fralda ou quando ele ficar deitado simplesmente, esse bebê está inclinando a cabeça. E esse torcicolo nunca foi corrigido. Se esse torcicolo nunca for corrigido, esse bebê naturalmente vai ter uma tendência a manter esse torcicolo e manter essa rotação de cabeça, e isso vai começar a fazer um achatamento da cabeça dele. Então pode observar que alguns bebês você olha, um lado do crânio é achatado e o outro é arredondadinho. É como se fosse quase assim, ó. Um lado mais achatado e o outro lado arredondado. Por quê? Porque esse vício de posição que esse bebê adotou por muito tempo fez com que existisse uma pressão na cabeça dele. Essa pressão faz com que aquela região se desenvolva de forma mais lenta ou se desenvolva menos, e o outro lado começa a crescer mais, e aí fica aquele crânio com deformidade. E daí você leva, em alguns profissionais, eles vão falar para você que isso é só estético, que isso não causa nenhum problema para o bebê, porque é uma assimetria posicional. Só que a gente não pode esquecer que existem 12 pares de nervos no crânio, então são 24 nervos que saem do crânio para comandar diversas funções do nosso corpo.
E você imagina uma região que está sendo comprimida, que não está funcionando bem, que está tendo uma compressão e um achatamento, que está alterando a função de alguns nervos importantes ali, você acha mesmo que isso vai ser só estético, que isso não vai causar algum dano para o desenvolvimento do bebê? E aí vem as crianças maiores com os problemas. Então é por isso que a gente precisa ficar sempre atento. Por isso que os sintomas podem continuar mesmo depois dos 3 meses. Por isso que tem bebê com mais de 8 meses que ainda tem cólica, que ainda tem crises, que ainda tem refluxo. E isso acontece porque esse bebê não teve a devida atenção, provavelmente o profissional que atendeu não se atentou a isso, ou achou que isso não era uma coisa tão importante, e isso foi só aumentando, foi só agravando, e hoje esse bebê está aí apresentando sintomas. Então, como eu falei para vocês, a questão da melhora natural do bebê pode acontecer, por quê? Por que ela é esperada? Porque o bebê vai ganhar essa contração da musculatura do pescoço e vai melhorar um pouco o seu processo digestivo. Mas se ele tiver uma alteração associada como um torcicolo, esquece, essa melhora não vai existir. E aí os sintomas só vão perdurar e o bebê vai continuar com dor, vai continuar desconfortável e isso vai causar danos aí para todo o desenvolvimento dele. A Maria Paula falou aqui, graças a você, doutor, fizemos o tratamento e antes dos 3 meses a melhora já estava acontecendo. Agora com 3 meses é difícil falar que a Maria ainda tem refluxo, pois já está sendo raro ela vomitar. Então, para vocês verem, pessoal, a mãe procurou o tratamento, procurou oferecer para o bebê antes de esperar esses 3 meses chegarem. Então agora a Maria completou 3 meses. Então ela passou comigo, ela tinha 1 mês e pouquinho. E aí você imagina se ela ficasse por mais 1 mês e pouco chorando, sofrendo, com dores por conta do refluxo. Talvez a Maria nem tivesse aqui agora, nem tivesse aqui comentando, ela ia estar, sei lá, deitada, sofrendo, com sono, cansada. E com certeza não é o caso dela, porque a bebê dela agora dorme melhor, a bebê está mais tranquila e principalmente está sem dores. Então a preocupação da mãe já deixa de ser a preocupação por conta das dores. A preocupação é por outros motivos, motivos naturais em relação à rotina, se o bebê está com fome, se precisa amamentar, mas não por conta da dor. Então a mãe, naturalmente, nessa fase de puerpério, já tem 1001 preocupações, 1001 culpas. E aí, além de tudo ainda, o bebê vem apresentando dores para deixar ainda mais nervosa. Então, a gente oferece essa forma de tratamento, esse método, para que o bebê consiga ficar tranquilo e livre dessas dores. Ó, a doutora Fabiane Miso falou aqui, e ainda falam que depois o cabelo cobre. Exatamente, pessoal. É muito comum você chegar, e é muito triste também, em alguns profissionais, a doutora Fabiane também é da área da saúde e acompanha isso e ouve muito disso, que quando os profissionais falam que aquele achatamento do crânio é uma coisa estética, eles falam que o cabelo vai tampar depois que a criança crescer. E aí vem a criança com aquela cabecinha torta, aquelas alterações cognitivas, muitas vezes, alterações na fala, alterações na face, alterações em arcada dentária. Então não é só uma simetria estética. A gente tem que ficar muito atento em relação a tudo isso, porque essa alteraçãozinha que parece estética, que parece inofensiva, vai causar aí muitos danos no desenvolvimento dessa criança. Ó, a Maiele perguntou aqui, minha bebê está com 42 dias, não teve cólica, mas falaram para dar o Colikids para ajudar na flora intestinal. É preciso dar mesmo? Depende muito se foi um médico que falou para você fazer isso ou se foi alguma pessoa que está dando simplesmente uma opinião. Se foi algum profissional da saúde ou se foi aí algum intrometido que está te oferecendo isso. Se o seu bebê não teve nenhum tipo de cólica, se o trânsito intestinal está funcionando bem, se está tudo organizado com o seu bebê, eu não vejo motivos para você oferecer algum tipo de medicamento. Apesar do Colikids funcionar como um probiótico, não deixa de ser um tipo de medicamento. Então, alguma coisa diferente que o organismo do seu bebê vai ter que lutar contra aquilo. Então, acredito que se não foi o médico que ofereceu e se o seu bebê está bem, não tem necessidade. Ó, a Karine falou aqui, a minha bebê vai fazer 2 meses, ela soluça muito. Ela está numa fase, Karine, de que o soluço pode ser uma coisa frequente mesmo, só que a gente precisa ficar atento. O soluço, principalmente depois das mamadas, ele tem relação com o refluxo. Aqui, nessa região
abaixo das costelas tem o músculo diafragma, que é o músculo da respiração. Dentro desse músculo tem um espaço por onde entra um tubo, que é o esôfago, por onde entra o leite do bebê. Quando esse músculo começa a trabalhar de uma forma hiperativa, esse músculo da respiração, ele causa os pulinhos do soluço. E aí, por conta desse tubo estar passando por dentro dele, quando ele faz esse processo, ele faz com que o leite volte muitas vezes. Às vezes o bebê pode não jogar o leite para fora, pode ser que não seja um refluxo visível, mas esse refluxo vai estar presente, a volta de leite, pelo menos até a garganta, vai estar acontecendo. E aí esse bebê começa a ficar irritado, começa a sentir dores, desconforto, e aí tudo isso pode estar bem relacionado ao refluxo. Então o bebê que soluça demais, principalmente após as mamadas, a gente fica atento, que o soluço é um dos principais sinais de refluxo. Ó, a Geisa falou aqui, bebê de 3 meses está tendo muitos gases, todo dia barriguinha estufadinha. Provavelmente ele está tendo um acúmulo de gases aí por conta de alguma alteração, pode ser uma questão alimentar, então se ele está no leite materno, né, alguma coisa que você está comendo que pode estar fazendo mal para ele, pode estar influenciando essa presença de gases, ou se ele está tendo alguma alteração na pega durante a mamada, está sugando um pouco de ar, estalando um pouco a boquinha durante a mamada, isso também pode ser um sinal de que entra mais ar para ele, então vai favorecer a ter mais gases. Tenho várias técnicas aí em vídeos para vocês aí no meu perfil, onde eu ensino o que vocês devem fazer quando o bebê está em uma crise ou quando ele está apresentando muitos gases. Então dá uma olhadinha no meu perfil que você vai encontrar algumas técnicas que vão te ajudar aí a amenizar esses gases. Existe posicionamento também para a gente carregar o bebê quando ele está com gases para diminuir a pressão abdominal. Então o que a gente pode fazer? Carregar o bebê de barriga para baixo, aqui no braço. Então quando você coloca o bebê de barriga para baixo no braço, a gente diminui um pouco a pressão abdominal que está existindo ali no abdômen dele, que está cheio de gases. E isso muitas vezes faz aliviar. Então a maioria dos bebês ficam calminhos quando a gente carrega eles nessa posição. Outra coisa que você pode fazer é colocar uma bolsa térmica aqui entre a sua mão e a barriguinha do bebê, sempre cuidado com a temperatura para não ter risco de queimadura, mas você pode colocar essa bolsa térmica aqui e deixar essa bolsa térmica até ela esfriar. Isso vai ajudar a relaxar toda a musculatura que tem em volta do intestino. E quando o intestino fizer contrações ali durante uma cólica ou para eliminar os gases, por exemplo, isso não vai causar tantas dores para o seu bebê. E aí fica um pouquinho mais tranquilo para ele consegue eliminar com uma facilidade maior. A Ju perguntou, meu bebê desde que nasceu voltava muito leite, porém me disseram que não era refluxo, porque refluxo dizem que a criança não engorda, porém ele vinha ganhando peso. Isso aí também é um grande engano, tá? Os bebês com refluxo também conseguem ganhar peso. O que define se o bebê vai ter aí um ganho de peso bom é a absorção intestinal. Se o intestino está dando conta de absorver, por mínimo que seja, uma quantidade necessária ali de nutrientes, o bebê ainda consegue ganhar peso. Isso eu digo para vocês por experiência própria. Eu já tive um caso de um paciente que vomitava demais. Era um caso de um paciente que ele passou por milhões de profissionais e ele vomitava com uma frequência muito grande, uma quantidade muito grande. E ele nunca deixou de ganhar peso. Ele sempre continuava ganhando peso. Ele só tinha um processo de volta de leite muito facilitado. Ele tinha um refluxo ali muito grande e era muito fácil para ele vomitar. Então terminava de mamar, ele dava aquelas gorfadas em jato. Mas ele nunca deixou de ganhar peso. Então fique muito atento em relação a isso. O ganho de peso depende muito do funcionamento intestinal, de um bom equilíbrio entre o estômago e o intestino, para que o intestino consiga absorver bem esses nutrientes. E aí, em relação à questão da volta de leite, dessa volta, para a gente diagnosticar como refluxo, a gente pode diagnosticar de forma clínica, para a gente saber se os sinais e sintomas que ele apresenta associados a essa volta de leite estão causando um desconforto para ele, ou se é só uma volta de leite como chamada fisiológica, então ele mamou em quantidade exagerada e está voltando um pouco mais de leite. Então depende muito da quantidade que está voltando, dos sinais associados, se ele está apresentando irritabilidade, se ele chora muito depois que ele mama, se ele fica muito bravo, se ele tem soluço depois das mamadas. Então tudo isso demonstra que o bebê está ficando irritado depois de mamar, porque está tendo uma queimação.
Então a gente fica atento em relação a isso. Se o bebê chora quando você coloca ele deitado, bebê que tem refluxo, que tem queimação, não suporta ficar deitado. Você coloca deitado, às vezes até para trocar a fralda, o bebê começa a chorar. Então é porque ele está com desconforto na região da garganta. Toda vez que você coloca ele deitado, isso faz com que ou volte leite ou que ele tenha uma certa lembrança ou um desconforto em relação àquele posicionamento, e daí o bebê acaba chorando. Porque é muito bonito chegar alguém e falar para você que com 3 meses o seu filho vai melhorar de tudo que ele está apresentando. Vai melhorar de cólica, vai melhorar de refluxo, não vai ter mais nada. E aí, se não melhorar? E aí, o que vai ser feito? E esse bebê que ficou aí esses 3 meses ou mais sofrendo com dor? É muito fácil falar sem oferecer uma saída para a mãe que está ali desesperada. Porque uma mãe que teve o primeiro bebê agora, que o bebê está com 15 dias e começa a ter crises absurdas de dores, de cólica, de refluxo, não é uma mãe que vai chegar bem até os 3 meses com o seu bebê. Aí a gente tem que se colocar no lugar dessa família para entender todo esse âmbito familiar. Então, essa irritabilidade, essas dores do bebê podem fazer com que a mãe fique nervosa, tenha processos depressivos, desanime ali durante o puerpério, tenha brigas em casa porque a criança só chora, a mãe não consegue dormir, fica irritada, o pai fica irritado. Então, tudo isso reflete muito dentro da casa, dentro da família. Então, a gente podendo oferecer para o bebê uma melhor qualidade de desenvolvimento sem dores, a gente precisa fazer isso por eles. Se a gente tem uma saída, se eu digo para vocês que o método funciona para os bebês aí mais novos possíveis, então a partir do primeiro, segundo dia de vida, se o bebê começou a apresentar algum sinal de dor, a gente já pode ir aplicando o método nele, já pode ir colocando as técnicas em prática para que ele comece a melhorar, para que ele comece a ficar tranquilo. Então, se a gente tem um método que funciona, que a gente sabe que funciona, que existem relatos verídicos, existem vídeos aqui, não são só textos, existem vídeos das mães dando relatos de que para elas funcionou o tratamento e o bebê melhorou, por que a gente não vai oferecer isso para ele? Então, se tem uma forma de melhorar, a gente vai atrás. Isso mesmo, doutora, pode ocorrer até o desmame, exatamente. Às vezes acontece aí durante essas crises das mães, por conta de não saber o que o bebê tem, de não conseguir ajudar, de não ajustar aí todas as alterações do bebê, pode acontecer o desmame. Importante você falar isso, que agora me veio mais um tópico na cabeça aqui para poder explicar para vocês. Eu e a doutora Fabiane, a gente trabalha sempre muito alinhados em relação a tudo que a gente pensa, a nossa forma de trabalho. É muito legal essa conexão que a gente tem, apesar de a gente não ser da mesma cidade, a gente consegue se ajudar muito. E uma coisa que a gente conversa com frequência, a gente vem conversando, é a quantidade de bebês que a gente tem avaliado que estão apresentando anquiloglossia ou o freinho da língua preso, uma língua que não tem uma função 100% positiva ali. Isso vai fazer uma repercussão muito grande no desenvolvimento do bebê. Então, esse bebê, por exemplo, se o seu bebê tem mais de 3 meses e está apresentando dificuldade na mamada, irritabilidade, dificuldade de ganho de peso, várias alterações, isso pode ser por conta de uma língua presa, que não foi avaliada. E muitas vezes, a maioria dos profissionais, se eles não forem da área específica, eles não vão avaliar. Então, quem costuma avaliar muito isso? A fono, a consultora de amamentação, o odontopediatra, o osteopata, são profissionais que estão mais acostumados a avaliar funções da língua. Alguns pediatras também fazem esse trabalho, muito bem feito por sinal, mas não são todos que têm o hábito de ver isso. E aí, às vezes, o bebê está num processo de alteração por conta dessa língua, dificuldade na mamada, um torcicolo que não recupera, que não melhora por nada, é porque essa língua está com restrição. A língua, a porção posterior da língua, ela tem uma relação muito importante com a região da cervical, da coluna, do pescoço do bebê. Então, se o bebê tem uma língua restrita, que não consegue fazer o movimento 100% ali daquela língua durante a mamada, isso vai fazendo com que ele crie tensões em toda a região da boca, da região do pescoço, e aí o bebê tem aquele torcicolo que não melhora por nada. Então, o bebê fica o tempo inteiro, quando você coloca deitado, só de um lado. E aí aquele bebê que no futuro vai ter um achatamento no crânio, que vai ter dificuldade na mamada, aquele bebê que engasga demais. E aí, quando esse bebê começa a crescer,
depois dos 2 meses principalmente, esse bebê precisa mamar uma quantidade maior, porque ele cresceu. Depois dos 2 meses é um período que o bebê cresce muito, o estômago aumenta de tamanho, então ele precisa mamar uma maior quantidade. E aí, por conta dessa quantidade que ele precisa mamar, ele não consegue ficar 100% satisfeito, porque a língua não está trabalhando bem. E o fato da língua não estar trabalhando bem da forma que precisa, vai causando mais irritabilidade nesse bebê. E aí aquele bebê que começa a chorar com constância. E aí você acha que o bebê está com cólica, que o bebê está com dor, mas não, o bebê está com fome mesmo, porque ele não está conseguindo mamar. Então ele não foi passado por profissionais que fizeram essa avaliação, porque por algum motivo você não passou, ou talvez não sabia, e aí isso não foi avaliado, e toda essa alteração vai repercutir mais para frente. E aí vem o caso do que a doutora falou, do desmame precoce. Às vezes alguns bebês acabam indo para a fórmula, para a mamadeira. Por quê? Porque não foi feita uma avaliação específica em relação ao funcionamento da língua, a essa funcionalidade. E a língua é fundamental para o bebê, para o adulto. A gente precisa da língua para conseguir falar, para conseguir deglutir. Então é uma estrutura extremamente importante do nosso corpo e extremamente rica. E a gente precisa dar valor a isso e precisa passar o bebê por avaliações para ver se isso não está influenciando nessa dor, nessa irritabilidade que ele está apresentando. E para tentar evitar esse desmame precoce também. Isso é verdade. A doutora falou aqui, os bebês saem da maternidade. Pessoal, existe agora... doutora, se eu estiver errado, me corrija. Existe uma lei agora em que os bebês precisam sair com o teste da linguinha do hospital. Só que não são todos os hospitais ainda que fazem isso. E muitas vezes, como ela falou, os bebês saem da maternidade com o teste da linguinha avaliado como normal, porque a gente pensa, às vezes, na questão da demanda. Muito bebê, o teste da língua pode ser feito de uma forma rápida, ou por conta do período de vida, isso eu tenho observado muito. Os primeiros dias de vida, aparentemente, não dá tanta atenção em relação àquela língua, mas o bebê começa a crescer, aquela língua começa a ficar, aquele freio começa a ficar mais aparente, começa a chamar mais atenção, aí ele começa a causar fissuras no peito da mãe, machucar o peito para mamar. Tem dificuldade para mamar, tem dificuldade para ganhar peso, e aí a gente fica mais atento em relação a isso. E como ela falou, muitas vezes saem da maternidade com o teste da linguinha como normal e nem sempre está normal. A gente precisa ficar muito atento. Falando nisso, novidade para vocês, na próxima semana a gente vai ter uma live com a doutora Fabiane aqui para vocês. A gente vai ter uma live em dupla para a gente esclarecer algumas coisas e ajudar as mamães aí que estão passando por fase de preocupação, que estão aí nervosas em relação à amamentação, a questões de desmame, para a gente poder orientar e ajudar vocês. Muitas mães chegam no consultório já com o bebê usando mamadeira ou fórmula, porque aquele desmame foi feito de forma precoce, ela não queria, mas o bebê não estava ganhando peso, então a sugestão ali do momento foi que o bebê tomasse a fórmula ou usasse mamadeira. Então é muito importante, às vezes, você conseguir ter contato com uma fono, uma consultora, um osteopata, um odontopediatra, que às vezes a gente consegue reverter esse processo que está fazendo essa dificuldade da mamada aí do seu bebê, para que ele não chegue a esse desmame precoce. A doutora falou aqui, isso mesmo, o teste da linguinha para ser aplicado precisa ser feito a manobra para avaliar a língua. Então existe dentro da área da fono, da consultoria de amamentação dela, uma forma dela conseguir avaliar, dela fazer testes para ver se essa língua está de acordo ou não, se aquele freio é um freio que está apresentando alguma alteração mais importante. Dentro da osteopatia, em conjunto, a gente faz avaliação para descobrir se essa restrição da língua está causando uma alteração de funcionalidade do pescoço do bebê, da parte digestiva, da parte da deglutição. Então, em conjunto, a gente consegue entender tudo isso para que seja oferecida a melhor forma de tratamento para o bebê. E graças a Deus, né, doutora, a gente tem tido muito sucesso nos nossos casos. Aí, os bebês todos melhorando, graças a Deus. E a gente conseguindo aí fazer com que não ocorra esse desmame precoce dos nossos bebês, corrigindo a tempo todas essas alterações que eles estão apresentando quando chegam para a gente. Osteopatia é vida para os bebês. Gratidão pelo seu trabalho exemplar. Eu que agradeço, doutora. Ainda bem que te encontrei aqui na região, que a gente pode caminhar junto. E eu fico mais tranquilo, sabendo que eu tenho para onde mandar os meus bebês e sabendo que é uma pessoa de confiança e que vai fazer o trabalho maravilhoso aí. E agradeço muito, pessoal, a todos vocês que acompanharam,
que estiveram junto aqui com a gente. Espero que a live tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês tinham em relação a isso. E não deixem de cair, não deixem de ficar atentos e não caiam nesse mito dos 3 meses, tá? Não caiam de que com 3 meses tudo vai melhorar, porque nem sempre isso vai acontecer. A gente precisa ficar atento e precisa ajudar esses bebês.